Então, recapitulando. Massa atômica, massa do átomo. Massa molecular, massa da molécula. O que seria, então, massa molar? Isso mesmo, a massa de um mol. Tá? Então, esse conceito aqui é muito importante para o estudo dos cálculos químicos. Essa explicação bem aqui sobre massa molar, ela é fundamental para todo o estudo de cálculos químicos que vocês verão aí para frente. É importantíssimo no cálculo estequiométrico, é importantíssimo no estudo das soluções, e na verdade em todos os assuntos, né, que de um modo geral envolvem cálculos em química aqui no ensino médio. Tá? Então, para ser bem simples, massa molar é um mol em gramas, certo? Um mol corresponde a que massa em gramas? Isso é a massa molar. Tanto que a unidade está aqui, ó. Qual é a unidade de massa molar? Grama por mol. Ou, a maneira correta de se representar, né? Grama vezes mol elevado a menos 1. É a mesma coisa, gramas por mol. Quando eu falo gramas por mol, equivale a dizer um mol igual a tantos gramas. Tá? Por exemplo, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Qual é a massa molar da água? 18 gramas por mol. Isso equivale a dizer um mol de água igual a 18 gramas. Entende? O gramas por mol é isso. Tá? Então, estou colocando dois exemplos para deixar isso aqui muito bem claro, porque, como eu falei, isso é imprescindível para tudo que vocês vão estudar de cálculos químicos para frente. Tá? Exemplo, alumínio. Vamos lá na tabela periódica observar qual a massa atômica do alumínio. Vocês vão encontrar 27. Tá? Então, qual é a massa atômica do alumínio? 27. 27 o quê? Unidade de massa atômica. Isso é uma massa grande ou pequena? Extremamente pequena. Muito, muito, muito pequena. Infinitamente pequena. Gente, isso é a massa de um só átomo. Tá? Esse quadro aqui é contornado, né, tem um perfil de alumínio em volta dele. Eu teria como arrancar aqui com, sei lá, uma agulhazinha, alguma coisa do tipo, o equivalente a um átomo de alumínio? Nunca. Não teria. É algo muito pequeno. Tá? Então isso aqui é uma massa extremamente pequena. Isso é a massa de um só átomo de alumínio. Certo? Muito, 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 muito pequeno. E qual é a massa molar do alumínio? 27 gramas por mol. Percebam que o valor numérico, o número, é o mesmo. Porém, a unidade é diferente. As unidades são diferentes. Tá? Lá em cima está em unidade de massa atômica. Aqui embaixo está em gramas. Gramas por mol. Né? Mas a unidade aqui é o grama. Grama para cada mol. Certo? 27 gramas é completamente diferente de 27 unidades de massa atômica. Então, tenham muito cuidado com isso. Como é que eu vou ter o valor da massa molar? É o mesmo número, é o mesmo valor da massa atômica, no caso de um elemento químico, tá? Ou da massa molecular, no caso de uma substância. Tudo bem? O valor é o mesmo, porém a unidade é diferente, certo? Prestem bem atenção nesse detalhe. Aqui, 27 unidades de massa atômica. Aqui, 27 gramas. Tá? Lá em cima é uma massa extremamente pequena. São só 27 unidades de massa atômica. Isso corresponde a um único átomo. Aqui não, aqui já é uma massa grande. 27 gramas. Lembra que eu falei que esse pincel pesa aproximadamente 20 gramas? Imagina que eu cortasse um pedacinho aqui desse alumínio, não sei exatamente quanto seria, mas correspondente a 20 gramas. Suponham vocês que fosse o equivalente a essa barrinha aqui. Eu teria como mostrar isso para vocês. Ah, tá aqui, esse pedacinho de alumínio corresponde a 27 gramas. Vê que é um valor grande, macroscópico. Eu consigo enxergar isso fácil. Tá? Mas isso não é a massa de um átomo de alumínio. É, na verdade, a massa de 1 mol. É a massa de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. Olha, gente, nesse pedacinho bem aqui de alumínio, aqui existem 600 sextilhões de átomos de alumínio. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. Perceberam? De uma substância, qual é a massa molecular da água? 18. 18 o quê? Unidades de massa atômica. Isso é uma massa grande ou pequena? Muito, 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 muito pequena. Infinitamente pequena. Isso é a massa de uma única molécula.
É muito pequena. Eu não teria, eu vou pegar uma gota de água e vou conseguir dividi-la ali não sei quantas vezes. Tu não vai conseguir nunca chegar ali numa molécula de água. Uma molécula é algo extremamente pequeno. Certo? E a massa molar da água? 18 gramas. Isso é uma massa grande. Certo? Um copinho de água desses descartáveis são 180 gramas de água. Olha aí, 10 mols. Tá? Eu poderia pegar 1/10 daquilo e dizer, olha, aqui nesse copinho tem 18 gramas de água. Eu estou mostrando aqui para vocês, vocês estão enxergando, é algo macroscópico, tá? Mas em 18 gramas de água, nós não temos uma única molécula. Na verdade, nós temos 1 mol de moléculas, ou seja, 600 sextilhões de moléculas. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Perceberam a diferença? Então, o que é a massa molar? É a massa de 1 mol. É a massa de 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Certo? Não é a massa de uma só molécula, de um só átomo. Não. É a massa de 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. E o termo é o mesmo. Massa molar de um elemento químico, massa molar de uma substância, massa molar de um íon, massa molar de um metal, sem problema. Massa molar de qualquer espécie química que nós formos estudar. Tudo bem? Beleza. E nós também temos o conceito de volume molar. Em princípio, o volume molar é muito simples. O que é volume molar? É o volume de 1 mol. Pronto. Completo. É o volume de 1 mol de qualquer espécie química, em qualquer estado de agregação, em quaisquer condições de temperatura e pressão. Volume molar é o volume de 1 mol e ponto. É só isso, tá? Agora, nós usamos bastante e vemos muito aí nas questões volume molar de gás. Aí eu estou trazendo aqui para vocês isso detalhadamente, tá? O volume de 1 mol de qualquer gás nas chamadas CNTP. Observe isso aqui, tá? 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Beleza? CNTP. Que condições são essas? 0 graus Celsius e 1 atm. 0 graus Celsius é a mesma coisa que 273 Kelvin. Tá? 273 Kelvin. 1 atm é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Tá? Eu preciso fazer essas conversões. Vamos ficar esperto. O que são as CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. 0 graus Celsius e 1 atm. A temperatura normal, 0 graus Celsius. A pressão normal, 1 atm. Tá? Então, 1 mol de qualquer gás nas CNTP correspondem ao volume de 22,4 litros. 22,4 litros por mol. Quer dizer, cada mol corresponde a esse valor. Mas eu repito, o volume de 1 mol só corresponde a 22,4 litros se for gás e estiver nas CNTP. Certo? Rogério, se for gás em outras condições, veremos lá no estudo dos gases. Tá? E se não for gás, for um sólido ou um líquido? Aí cuidado. Se uma questão trabalhar com volume para sólido ou para líquido, obrigatoriamente essa questão vai te dar a densidade. Porque aí, com a densidade e o volume, vocês conseguem transformar isso para massa. E aí trabalha normalmente com massa molar. Tudo bem? Se eu te perguntar assim, olha, quantos átomos existem em 200 centímetros cúbicos de alumínio? Alumínio é sólido. Eu não sei o volume molar do alumínio, mas eu vou saber a massa molar. Então, a questão vai me dar a densidade, eu transformo esse volume para massa, e aí trabalho normalmente. Perceberam? 22,4 litros só é válido para gases e nas condições normais. Perfeito? Aqui um resumo. Resumindo tudo isso. Ó, 1 mol de qualquer coisa pesa 6 vezes 10 elevado a 23, ou melhor, contém 6 vezes 10 elevado a 23 qualquer coisa. 1 mol sempre corresponde a esse valor. Quantas unidades existem em 1 mol? Aquele número grandão lá, lembra? 600 sextilhões. 6 vezes 10 elevado a 23. E como é que eu chamo a massa de 1 mol? Massa molar. Então vejam o que eu escrevi aqui.
1 mol pesa a massa molar, certo? Que contém 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. A palavra partícula significa partes pequenas, tá? Então, nesse caso, átomos, moléculas, íons, elétrons, eu estou representando de uma forma geral partículas, tá? Ocupam, se for um gás nesse NTP, 6 vezes 10 elevado a 23 partículas ocupam 22,4 litros por mol. Mas eu repito, 22,4 litros só é válido se for gás na ICM. Rapidamente, 3 exemplos aqui, antes dos exercícios. 1 mol de ferro corresponde a 56 gramas, esse valor está lá na tabela, que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Vê que eu parei por aqui. E o volume, Rogério, cadê? Não sei. Não é que não exista, claro que existe. Mas não é 22,4 litros, tá? Só seria 22,4 litros se fosse um gás na ICN. O ferro é sólido. Eu sei a massa molar. Se tu me disseres a densidade do ferro, eu consigo transformar essa massa para volume e aí trabalhar com volume. Entenderam como requer a densidade? Beleza. 1 mol de água. 18 gramas. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Qual seria o volume molar da água na ICNDP? Opa! O que nós chamamos de condições normais são exatamente o ponto de congelamento da água. 0 graus Celsius e 1 atm. Ali a água está no equilíbrio, sólido, líquido, líquido, sólido. Certo? Então não é gasoso. Eu não sei. Não sei. Me diz a densidade da água a 0 graus Celsius que eu te respondo. Tá bom? Agora um gás carbônico, CO2. 1 mol de gás carbônico corresponde a 44 gramas, que são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Aí sim, se tiver na ICNTP, o volume é 22,4 litros. Tá? Então percebam esses detalhes, gente. Ó, para o ferro, eu chamei de átomos. Claro, átomos de ferro, átomos de prata, átomos de carbono, átomos de hidrogênio. Tá? Ué, mas por que para a água tu chamaste de molécula? Nós não falamos átomo de água, né, gente? Molécula de água, molécula de gás carbônico, molécula de metano. Percebe a diferença? Se eu estivesse falando do nitrato, do sulfato, do cloreto, ou seja, de íons, então ali apareciam íons. Tudo bem? Se eu estivesse calculando quantos prótons tem numa amostra tal, a resposta seria em prótons, lógico. Tá bom? Por isso que eu falei, 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. E aqui no meu resumo eu coloquei partículas de forma genérica. E percebam também que o volume molar eu só escrevi 22,4 litros quando for gás e nas condições normais de temperatura e pressão. Tudo bem? Vamos então aos exercícios.